recusar o teste do bafômetro ou fazer o teste do bafômetro tem o mesmo efeito para você, motorista? Eu sou Danilo Liberato, advogado, especialista em direito de trânsito, e nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida de muitos motoristas. Se você for parado, o que compensa? Fazer o teste ou não fazer o teste do bafômetro? Então, já dá seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, quando a gente fala da forma do efeito administrativo de uma multa, de realizar o teste do bafômetro e de não realizar o teste do bafômetro, elas são bem parecidas. Ou seja, se você for parado e soprar o teste do bafômetro e der abaixo de 0,33 o índice de álcool no seu sangue, você vai ter a mesma penalidade administrativa se você se recusasse a fazer o teste do bafômetro, certo? Lembrando o seguinte, quando você recebe uma multa dessa, o que realmente vai fazer com que essa multa seja anulada são os detalhes da notificação. O que você precisa saber é o seguinte, quando você recebe uma notificação de realizar o teste do bafômetro ou de recusa do teste do bafômetro, ele precisa conter algumas informações, como por exemplo, o número do equipamento que foi disponibilizado para você realizar o teste do bafômetro. Ele tem que ser um equipamento aprovado pelo Inmetro e também ali tem que ter o número do agente que te autuou. Exatamente. Número do equipamento, número do agente, e lá no campo observações, você vai verificar que em toda notificação tem um campo observações, que é o campo aonde se coloca os detalhes da notificação, como por exemplo, quem retirou o veículo depois que você foi abordado, certo? Ali precisa constar obrigatoriamente quem retirou o veículo, o número da CNH pelo menos, ou o nome da pessoa, o CPF da pessoa, e também tem que constar que essa pessoa fez o teste do bafômetro e deu negativo, né? Porque não adianta chamar um outro motorista para retirar o veículo do local da blitz e nem pedir para ele fazer o teste do bafômetro. Uma outra questão que precisa constar na sua notificação obrigatoriamente é se você tem sinal de embriaguez. E detalhe, não é apenas um sinal, são 3 sinais. Isso lá o Código de Trânsito brasileiro ele exige que quem te parar coloque se você tinha ou não indícios de embriaguez, e para você ser considerado uma pessoa embriagada, ele tem que colocar 3 indícios, como por exemplo, odor etílico, que é o odor de álcool, uma fala arrastada, olhos avermelhados, enfim. O policial ou agente de trânsito vai verificar isso no momento da abordagem. Então é o seguinte, quando você recebe uma multa dessa administrativamente, então se você assoprou o bafômetro e deu ali abaixo de 0,33, ou se você não soprou o bafômetro, ou seja, você se recusou a realizar o teste do bafômetro, você terá a mesma penalidade. Quais são essas penalidades? Uma multa de quase R$ 3.000. Você vai correr o risco de ficar com a sua carteira de habilitação suspensa. Lembrando que são 2 etapas para você ter a carteira de habilitação suspensa. Você pode se defender da multa, ou seja, são 3 etapas de defesa da multa. Notificação de autuação, que é a defesa prévia, jare e CETRAN. Não conseguindo, vem o processo administrativo de suspensão da sua carteira de motorista. A mesma coisa, você tem mais 3 defesas. Notificação de autuação, jare e CETRAN. E somente depois disso que a sua carteira de motorista seria suspensa. Então é o seguinte, aí você me pergunta, compensa recorrer? Aí eu que te pergunto, se você dirige? Se você dirige, sim, compensa recorrer. Ficar sem dirigir ou correr o risco de ficar sem dirigir para você atrapalharia a sua vida? Se a sua resposta for positiva, eu digo que sim, compensa recorrer. E detalhe, multas de recusa de bafômetro e de bafômetro são as que mais conseguimos cancelar, pelo fato de não constar muitos detalhes necessários na notificação. Então, quando você receber uma multa dessa, e se você recebeu uma multa dessa, ou às vezes você está assistindo esse vídeo e já recebeu uma multa dessa, entre em contato conosco, nós iremos te ajudar, nós iremos analisar toda a sua notificação, iremos falar se dela cabe ou não recurso e ainda iremos te indicar quais falhas existem na sua notificação e qual a probabilidade
possibilidade de conseguir cancelar essa multa, tá? Então é o seguinte, uma coisa que você tem que saber quando você for parado, se você vai decidir ou não realizar o teste do bafômetro, é o seguinte, se você não bebeu há um dia, 2 dias, eu aconselho você a realizar o teste do bafômetro porque vai dar negativo, certo? Agora, se você bebeu há 5 horas, 6 horas, muitas vezes, dependendo do seu organismo, é muito arriscado você realizar o teste do bafômetro, então eu indico para você recusar a realizar o teste, por um único motivo. Se você realizar o teste der ali acima de 0,33, ou seja, 0,34 para cima, o que acontece é que você deixa apenas de praticar um ilícito administrativo, ou seja, apenas uma multa, e você passa a praticar um crime de trânsito de dirigir embriagado. Aí você vai preso, tem que pagar fiança, então é muito interessante que caso você tenha bebido, que você não faça o teste do bafômetro. Se recuse a fazer e chame uma outra pessoa para retirar o veículo para você. Lembrando o seguinte, é muito mais seguro se você beber, não dirigir. Mas, caso isso tenha acontecido com você, saiba que você tem direitos, tá? Não apenas deveres. E nós podemos te ajudar nesses direitos que você tem. Então, eu acredito que nesse vídeo nós conseguimos explicar a diferença de realizar e de não realizar o teste. Nós conseguimos indicar para vocês alguns defeitos que ocorrem na notificação, principalmente a questão de não constar o número do equipamento ou às vezes constar um equipamento que ele está operando de forma indevida, não constar o número do agente, não constar ali no campo observações se você estava ou não embriagado, não constar no campo observações quem retirou o veículo. Então, tudo isso você pode alegar na sua defesa. Então é o seguinte, se você está aí vendo esse vídeo e gostaria de realizar, você mesmo realizar a sua própria defesa, saiba que você pode, alegando todas essas questões. No entanto, você tem que saber que alegou uma questão, é muito importante que você fundamente essa questão. O que eu quero dizer? Você alegou que ali não consta o número do equipamento colocado à disposição para realizar o teste do bafômetro, então não basta apenas alegar. Você vai alegar e vai lá no Código de Trânsito ou nas legislações e vai verificar a legislação que cabe com relação àquilo que você está alegando. E aí você vai colocar, fala, olha, não consta no site do Inmetro, tira o print lá do site do Inmetro para provar, anexa na sua defesa para você conseguir provar que realmente você fez a consulta e aquele equipamento ele estava reprovado ou com uma falta de manutenção ou muitas vezes não existe o equipamento que colocaram na notificação. Isso quer dizer o seguinte, feito isso, as suas chances aumentam e muito de você cancelar a multa. Lembrando que esses são erros gravíssimos que pode fazer com que você cancele a sua multa. E o que vai acontecer se você conseguir cancelar a sua multa de bafômetro ou de recusa de bafômetro? Você não vai ter um processo administrativo, ou seja, você não vai correr o risco de ter a carteira de motorista suspensa por 12 meses e você também não vai correr o risco de ter que fazer um curso de reciclagem e uma prova e ter que ser aprovado nessa prova. Além do mais, você não vai precisar pagar aquela multa. É isso mesmo, aquela multa. Caso você cancele a multa, você não precisa pagar o valor. Isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí. Se gostou, já deixa o like, ative o sininho para você receber as notificações. Não se esqueça, se inscreva no canal, que aqui a gente posta vídeos todas as semanas para você, motorista, ficar por dentro de toda a legislação de trânsito e mais. Saber quais são os seus direitos. É isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!